Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Fique à vontade aí para curtir, comentar, compartilhar. Sempre que comentar, se for apontar seu ponto de vista diferente do meu ou for me dar alguma crítica, pode, se puder fazer isso com educação, isso será cristão e educado. Eu quero começar hoje pelos agradecimentos. Não sei se vocês perceberam, mas hoje é um vídeo diferente porque eu não vou ter tempo para editar ele todo bonitinho, aí por isso o vídeo vai ser gravando a tela do meu celular. Peço a todos a compreensão de todos. Eu quero tecer meus agradecimentos a todos os inscritos do canal, mas eu vou dizer aqui os nomes dos que eu sei que estão inscritos. Então vamos lá, os agradecimentos. Eu quero agradecer a irmã Silvana, a irmã Silvandira, a Maranilde, minha esposa Tayane, o Tiago Bolina, a Leidiane, o Ravel, minha prima Valéria, minha mãe Valdete, meu irmão Adailton, irmão Cleudson, o meu primo Guilherme, meu amigo e irmão Lucas de Jesus, conhecido como Chiquinho, o irmão Davi, a Alcione, irmã Alcione e minha tia Dete. Quero agradecer a todos eles e também a todos os que estão inscritos no canal. Esse daqui eu só digo o nome porque são os que eu sei e até agora nenhum deles me pediu para não pronunciar. Caso você seja um desses e não quer que eu diga o seu nome, por favor, mande nos comentários, tá bom? O vídeo de hoje é para responder uma dúvida do inscrito Tiago Bolina, que me pediu para fazer um estudo sobre uma questão dos judeus messiânicos, e eles colocaram que a gente ainda tinha que guardar a lei e usaram os escritos de Paulo para dizer isso. Aí eles usaram a questão do grego, que é a palavra onde eles usam, que eles usam até uma das partes que eu usei no vídeo para falar sobre a justificação pela fé ou pelas obras, questão das obras dessa lei. Aí a gente vê, como eu disse, eles fizeram um estudo, como boa parte, fazem um estudo meio tendencioso. É claro que na história da igreja, quando eu falo igreja, eu não falo só a gente, também falo questão dos judeus. A igreja, na história da igreja, temos o maior escritor que mais escreveu, tendo como Paulo, sendo ele, que escreveu em número, é o maior de todos os escritores, que foi o que mais escreveu cartas, foi Paulo. E o Novo Testamento praticamente todo escrito só por Paulo. São várias cartas de Paulo. E lá, na parte que está escrito lei, em grego vai estar essa palavrinha aqui, ó, essa daqui, que se pronuncia nomos. Aí eles vão lá e vão dizer que a palavrinha nomos só vai significar lei dos homens, mandamento, tal, não vai ter nada a ver com lei de Deus. Mas aí a gente vai pegar aqui a minha Bíblia. Temos aqui primeiramente o dicionário Strongs, que o significado da palavra nome vem nomos, vem na palavra aqui, nomos 3551. Aí eles vão dar no estudo deles só essa tradução aqui, só os primeiros significados, que é qualquer coisa estabelecida, qualquer coisa recebida pelo uso, costume, lei, comando. Mas eles não vão dar a questão que é de qualquer lei ou regra que produz um estado aprovado por Deus, pela observância do que é aprovado por Deus, um preceito ou injunção, regra de ação prescrita pela razão. Aí vem da lei mosaica, referindo-se de acordo com o contexto, volume da lei ou ao seu conteúdo. Aí tem a religião cristã, a lei que exige a fé, a instrução moral dada por Cristo,
especialmente o preceito a respeito do amor. É o nome da parte mais importante, Pentateuco. É usado para a coleção completa dos livros sagrados do Antigo Testamento. Eles vão dizer que essa colocação está mal traduzida e vão colocar só esses primeiros. Por isso que eu digo que é um estudo meio tendencioso para fazer você guardar a lei. Aí a gente vai aqui no meu aplicativo, no aplicativo que eu tenho aqui, que dá a questão dos significados e onde eles são usados novamente, onde aparece usados novamente. A gente vai em Romanos 3, 20. Aí vai estar lá, porquanto pelas obras da lei. Aí a gente vem aqui, que é o nomo. Aqui, ó, tá 3551, como você pode ver. Aqui, ó, 3551 é um substantivo masculino, aquilo que é atribuído uso ou lei, a definição curta. Aí vem uma definição, as definições maiores, mais abrangentes. Aí vem, é um uso, costume, lei. No Novo Testamento, ele é usado para lei em geral, plural das leis divinas. Lei, aí vem, e no plural, quando é plural, ele é usado para as leis divinas. Aí vem de uma força ou influência impelida à ação da lei mosaica. No Novo Testamento é o uso da lei mosaica, costume da lei mosaica ou lei mosaica. Aí vem meton, dos livros que contém a lei, o Pentateuco, as escrituras do Antigo Testamento em geral. Aí vem de essa palavra ela é formada de nemo, primária nemo, que quer dizer parcelar, especialmente comida ou pastagem para animais. Aí vem de lei. Aí vem lei através da ideia de um uso prescrito, caso genitivo, regulação, especialmente de Moisés, lei especialmente de Moisés. Aí vem incluindo o volume também do Evangelho, ou figurativamente um princípio, lei. Ou seja, tem a questão do significado de lei de Moisés no Novo Testamento. Aí você vai vir aqui, a mesma palavra nomos está aqui, ó, em Mateus 5,17, onde vai lá Cristo dizer 5,17. 5,17, não pense que vim destruir a lei aos profetas, não vim destruir, mas cumprir. Você vai ver, aqui tem nomos, a mesma. Mas só que eles não querem admitir isso. Aí vai estar em Mateus 5,18, porque passará os céus e a terra, mas não vai passar nem um tio, nem um jota da lei, até que tudo se tenha cumprido. Mateus 7,18, e se a lei, 7,12, se a lei os profetas também está nomos, se relacionando à lei. Isso eles não vão dizer, porque o intuito deles é outro. Bom, aí a gente vai agora para o estudo que eu redigi, que não vai ter aqui eu não vou trazer para vocês nenhuma distorção em relação à história, porque a gente tem na história um caso contra Paulo, que é o dos judeus ebionitas. Eles não aceitavam os escritos de Paulo como inspirados pelo Espírito Santo. Como naquele tempo a igreja só tinha as cartas de Paulo não como sagradas no princípio, ali depois do Pentecostes ali, da perseguição em Jerusalém, quando o povo começou a sair de Jerusalém, começou a ir para outras terras evangelizar, a gente vai ter o início da igreja gentílica. Os gentios sendo adicionados à videira, os gentios formando um corpo com Israel. Aí a gente vai ter aqui as palavras de Cristo sobre a lei. Aí temos aqui em Mateus 5, 17 a 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Aqui Cristo está dizendo que vai passar os céus e a terra, e a lei só será destruída, só acabará a lei depois que tudo seja cumprido. Mesmo que passe o céu e a terra, se nada for cumprido, a lei não será destruída, não será invalidada. Ou seja, a lei ainda é válida, mas
A gente vai ver isso mais para frente com esse estudo, essa questão de guardar ou não a lei, como é o título do vídeo. Sou obrigada a guardar a lei? Vamos aqui, tá bom? Como disse, Cristo não veio para destruir a lei e os profetas. Ele não veio para destruir a lei, mas cumprir a lei. Sim, mas só no que se diz respeito ao Cristo. Ele veio cumprir o que se dizia, o que estava escrito na lei e nos profetas sobre o Cristo, o que salvaria o mundo, remiria dos seus erros e reconciliaria novamente com Deus, e traria paz aos filhos e aos pais. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota do teor da lei passará sem que tudo seja cumprido. Ele fala em relação ao Cristo, mas tudo ainda não foi cumprido, por isso que a lei ainda está vigente. Lucas 10, 25 a 28. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao teu próximo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Aí vamos lá, né? Vem o mestre da lei aqui, fariseu, e pergunta para o mestre, o Senhor Jesus Cristo, como ele faria para herdar a vida eterna. E Cristo disse: o que está escrito na lei? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Cristo disse: vai, faz essas coisas e você viverá. Ou seja, herdará a vida eterna apenas nesses dois mandamentos. Cristo não mandou nem mais um outro. Por que será? Vamos para Lucas 17, que é 16, 17, que é uma repetição de Mateus. Vamos lá, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, em relação ao cumprimento da lei. Atos 15, 24 ao 29. Aí vamos lá. E essa questão de Atos é porque teve um problema em uma igreja que judeus estavam tentando trazer os gentios, querendo obrigar os gentios a circuncidar. E Paulo e Silas e Barnabé eram contra isso, a circuncidação. Tanto que Paulo pregava que nem os próprios judeus deviam fazer isso e guardar a lei de Moisés, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Aí a gente vai ver aqui. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras. Esses que eu disse, os que estavam querendo obrigar o povo a circuncidar e guardar a lei de Moisés. E transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Ou seja, eles saíram por si sós, não receberam o mandamento dos apóstolos lá que estavam em Jerusalém, Pedro, Tiago, esses todos. Aí eles vão dizer: pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, viu? Pareceu bem ao Espírito Santo e a eles não impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Bem, aí você já vê que pelo Espírito Santo e pela reunião que teve em Atos 15, já se vê que os apóstolos não achavam que nós, os gentios, deveríamos guardar a lei, a não ser essas questões que eles passam, que é se abster dos sacrifícios aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. E das coisas que, se nós fizermos, nós iremos bem. Aí vem Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Aí vai: e já era e já acerca de ti. Isso aqui é quando Paulo veio para Jerusalém
E os de Jerusalém sabiam da fama de Paulo, que ele era contra a circuncidação e a guarda da lei. E vem aqui os Atos dos Apóstolos diz: e já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Aí isso aqui é no verso 21, aí pula pela questão que eles pedem que Paulo faça, ou vá fazer um sacrifício e pague um voto com uns que já iam pagar. Aí eles vão e diz a Paulo: todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Novamente eles dizendo: o que da lei sobra para nós? O guardar da lei, só isso. Aí a gente vai para Romanos 2,16, 2:12 a 16. Porque aqui Paulo vai dizer sobre a questão da lei da consciência, a lei que já nasce em todos nós já nascemos com uma noção básica do que de quando nós fazemos errado, isso dói na gente e a nossa consciência nos julgará, seremos julgados pela nossa consciência. E aqui Paulo vem e diz: porque todos que sem lei, nós, os sem lei também perecerão. Ou seja, se nós pecamos sem lei, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Nós que não temos lei, se pecarmos sem a lei, nós seremos condenados. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, todos aqueles que estão debaixo da lei e pecaram, por ela serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, por Deus, aqueles que ouvem a lei não são justos. Para Deus, aqueles que ouvem a lei não são justos, mas sim os que praticam a lei. Aí ele vai e diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, como eu disse, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Como eu disse, nós já temos a lei dentro de nós e todo mundo nasce com essa lei dentro de si, do que é certo e o que é errado. Às vezes, se deixaram ser só por isso, ele se acusa sozinho, como Caim, quando matou Abel, ele mesmo se condenou. Testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os seus segredos, os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Aí vamos para Romanos 7:16, 7:1 a 6. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, ou a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei. Está ali ligada pela lei, ou seja, a mulher está ligada ao homem pela lei durante o período, por enquanto ela está viva ou o marido está vivo. Aí vem e diz: morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, nós estamos livres da lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, nós pelo corpo de Cristo estamos livres da lei para servir aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, ou também da lei. 1 Coríntios 9:20, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Ou seja, Paulo se fingiu ser judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ou seja, Paulo
fez por pretexto todas essas coisas. Se passou por judeu, como ele era judeu, para ganhar os judeus, e se fez guardador da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei. 2 Coríntios 3,7, onde diz: "E se o ministério da morte gravado com letras em pedra", ou seja, o ministério da morte, Paulo está falando da lei, porque a lei foi gravada em letras em pedra, "veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória", ou seja, a glória da lei era transitória. Gálatas 5,3, "E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído." Aqui Paulo fala que aquele que se circuncida, ele é obrigado a guardar a lei. E quando ele guarda a lei, ele vai tentar se justificar a si mesmo, se justificar pela lei. E esses que tentam se justificar pela lei, como esses que passaram estudo, eles, da graça, eles caíram. Gálatas 5:11 ao 14. "Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido." Paulo dizendo, se ele pregava a circuncisão, se ele não era contra a circuncisão, por que ele era perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, se ele fazia isso, o escândalo da cruz estava aniquilado. Ou seja, não tinha escândalo para os judeus. Para os judeus, a cruz era escândalo. "Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne." Quando ele fala isso, ele fala: não usei da liberdade que vocês têm em Cristo para dar ocasião aos judeus, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo diz que toda a lei se cumpre em amar ao próximo como a si mesmo, que isso é uma coisa muito mais profunda, e a gente vai ver no vídeo sobre o amor, o caminho mais excelente. Gálatas 5:18, 22 e 23. "Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei." Ou seja, quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. "Mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, nem a lei mosaica. A lei divina de Deus não vai contra quem tem todas essas coisas, quem tem esse fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança." A lei de Moisés não vai contra quem tem todas essas coisas. Gálatas 6:12 e 13. "Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, como os judeus messiânicos estão querendo fazer com o nosso colega aí, o inscrito do canal, Tiago. Todos querem mostrar boa aparência na carne. Esses os obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo." Ou seja, a circuncisão era só para não ser perseguido, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, eles queriam tudo isso para que queriam que as pessoas se circuncidassem para que eles pudessem gloriar na carne de cada um, porque eles não conseguiriam guardar a lei, e os outros iam ficar se mostrando: eu consigo guardar, eu não peco, como os judeus faziam no tempo de Cristo. Por isso que Cristo falava tanto contra os fariseus. Efésios 2:14 a 16. "Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade." Isto é, qual era a inimizade? A lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, com a cruz de Cristo foi morta as inimizades. O muro de separação da lei, o muro de separação que era a lei,
que fazia com que os judeus tivessem inimizade com os gentios foi cortado, derrubado, destruído pela graça, pelo sacrifício de Cristo. E agora tanto judeus como gregos tanto judeus como nós somos um só povo, porque todos estamos debaixo da lei do Espírito, da graça de Deus, da lei do amor. Por isso que eu falo, não há igreja de gentios e igreja de judeus, há a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Todos somos um só povo. O problema é que por ideias erradas ninguém quer, por preferir estar mais certo, ninguém quer sentar e conversar e andar juntos. 1 Timóteo capítulo 1, 5 a 11. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, ou seja, do amor, da boa consciência, de uma fé não fingida, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, ou seja, quando eles deixaram do coração, de um amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, eles começaram a debater sobre a lei, querendo ser mestres e não entendendo o que afirmam nem o que dizem. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para os justos. Ou seja, a pessoa tem que saber que a lei, para usar a lei legitimamente, ela tem que saber que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos, para os obstinados, para os ímpios, os pecadores, os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que me foi confiado. Paulo está dizendo que a lei só é usada quando as pessoas não têm isso, porque o fim da lei, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ele fala de que alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram às contendas em relação à lei. E porque ele fala que a lei é somente para os injustos, é para os injustos e obstinados. Para quem peca, porque ele quer dizer aqui que a lei é uma questão de regras para reprimir esses que erram, para que eles fiquem ali e acabem não errando. Aí a gente vai para Romanos 13, verso 8 ao 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, Paulo pega os mandamentos da lei aqui e resume tudo no amor ao próximo, porque quem ama ao seu próximo não adultera, porque a sua mulher, o seu marido é o seu próximo, e é o seu próximo mais próximo. E como ele diz, com efeito se cumpre a lei, e quem ama ao próximo não adultera, não mata, não furta, ou seja, não rouba, não dá falso testemunho, não inventa mentira sobre alguém, não cobiça o que é de alguém, e se há algum outro mandamento, como ele diz, no amor ao próximo, se cumpre toda a lei. Aí aqui vamos lá terminar agora com: amados, amemos-nos uns aos outros. 1 João capítulo 4, verso 7 ao 8. Amado, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui João concordando com Paulo em relação ao cumprimento da lei, porque os que amamos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, quem ama já está cumprindo, é nascido de Deus, é filho de Deus e conhece a Deus, porque Deus é o amor. Mateus 7,12, onde o Cristo diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também,
porque esta é a lei e os profetas. O cumprimento da lei e os profetas é amar, é fazer pelo outro aquilo de bom que você queria que ele fizesse por você, porque ninguém quer que alguém venha e faça algo ruim para ele. Ninguém gosta que algo alguém faça algo de ruim para ele. Você gostaria que alguém chegasse e roubasse tudo que você tem? Não, então você não faz isso com os outros. Você gostaria que sua mulher lhe traísse? Não, então você não trai ela. Você gostaria que alguém inventasse mentira de você? Não. No fundo, ninguém gosta dessas coisas, então não faça essas coisas com os outros. Esse é o cumprimento da lei dos profetas. Tendo tudo isso em mãos, a gente vê que os gentios não são obrigados a guardar a lei. E se tem os escritos de Paulo como algo inspirado pelo Espírito Santo, quem tem isso como inspirado pelo Espírito Santo viu que Paulo diz para não guardar a lei, porque a lei se cumpre no amor, e aquele que se apoia na lei para ser mais justo do que os outros apenas está se desfazendo, tornando inútil o sacrifício de Cristo. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, pedir, desejar que Deus lhes abençoe com as graças de bênçãos da graça, e que nós possamos nos encontrar de pé naquele grande dia e nos gloriarmos com a visão do Senhor. Eu quero desejar a todos vocês uma boa semana, um bom final de semana, bom trabalho, bons estudos, que a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz e a graça dele estejam no coração de cada um de vocês e em todos os dias da vida de vocês. Deus os abençoe.